Hoje em dia eu digito tanto no computador que praticamente eu não escrevo mais nada à mão. Ou seja, são várias horas de caderno de caligrafia jogadas simplesmente no lixo. Mas falando em caligrafia, olha só esse lápis 3D que a gente vai modelar e colorir usando o ZBrush nesse tutorial aqui. Então já pega o seu lápis e papel e vamos... Não, na verdade eu esquece. O que eu tô falando não tem nada a ver com lápis e papel, tá? Abre o seu ZBrush aí e vamos começar o tutorial. Da onde foi que eu tirei esse negócio de lápis e papel? Então vamos nessa. A primeira coisa que a gente vai fazer, é vir do lado direito aqui e clicar nessa opção de Simple Brush. Professor, mas o que é o Simple Brush? O Simple Brush é a partir de onde a gente pode criar objetos mais simples, como por exemplo este Cylinder 3D, que nada mais é do que um cilindro. Então você clica nele, clica na tela, segura e arrasta e depois você pressiona esse botão de Edit. Aí a gente consegue fazer modificações nesse objeto. O que a gente vai fazer inicialmente é modificar um pouco da estrutura dele, porque você vai perceber que aqui existem várias divisões, tá vendo isso aqui? Sim, tô vendo! Então, essas divisões a gente vai deixar um pouco menos. Então, só para você entender isso um pouco mais fácil, vem aqui e clica nessa opção de Poly F. Na verdade o nome chama Line Fill Poly F, é um nome bem maluco. Ativa ele, e aí você vem nessa opção de Initialize. Nesse Initialize, que palavra difícil de dizer, né? Volta tudo. Neste Initialize, você tem opções, como esse X-Size e esse Y-Size, né? Aqui você consegue, controlar qual a expansão dele, tanto no eixo X quanto no Y. Eu vou colocar esse X, ou melhor, esse X aqui, né? Esse valor, nossa, que loucura que eu tô falando. Esse X-Size, que é o valor de X para 40, e esse Y também. É só digitar, tá? Clica em cima do valor, ele vai ficar editável, você digita 40 e dá um Enter. Aí a gente deixa ele um pouquinho mais comprido. O que acontece é que ele ainda tem muitas divisões aqui, com muitos quadrados. Então o que eu vou fazer, nesse HDivide, eu vou mudar o valor para 6 e esse VDivide, eu vou colocar a opção de 4. Aí, a gente tem bem menos divisões, não precisa daquela superfície cheia de detalhes, porque aquilo iria complicar mais do que ajudar. Agora, mudando de assunto rapidamente, se você está assistindo essa parada que eu estou fazendo e você está pensando, nossa, professor, isso aqui é muito confuso, não estou entendendo nada. O que você faz? Você clica do lado direito no card e assiste o tutorial de como começar no ZBrush, porque lá eu explico as coisas mais básicas. Esse aqui eu não vou abordar os assuntos mais básicos, porque eu já expliquei no outro tutorial e não compensa ficar explicando e reexplicando um monte de vezes, certo? Então se você sentiu dificuldade, achou meio difícil, vai lá, assiste, depois você volta pra cá. Uma vez que esta recomendação foi feita, vamos continuar. Aqui eu vou clicar nesse botão de Make Polymesh 3D, que vai me permitir... Falando tudo errado, né? Volta. Que vai me permitir modificar a estrutura desse lápis. Então aqui, se liga só. Eu vou vir pela parte de baixo e aí você vai perceber que tem essa parte, que na verdade é como se fosse um ponto, né? A junção de todas essas linhas se cruzam neste local. Então o que a gente vai fazer é selecionar esse pontinho aí, Para isso você pode fazer o seguinte, deixa de uma maneira que a gente consegue visualizar meio de baixo, você vai segurar a tecla Ctrl e a tecla Alt e clicar aqui de baixo, para fazer uma área que pegue só essa parte de dentro do pontinho. Não pega aqui, essa outra partezinha da base, tá? É só essa aqui, Então pegou o pontinho, vem aqui, vai na parte de cima, isso aqui era para ser uma seta. Vai na parte de cima e usa o gizmo, que eu já expliquei várias vezes em outros tutoriais, Então com o gizmo você vai pegar essa seta verde e puxar para baixo, Então o que na verdade a gente fez foi pegar esse pontinho aqui, né? E aí descer um pouquinho. Quando a gente faz isso, a gente já tem a ponta do lápis. Agora, uma coisa muito importante. Quando a gente segura o Ctrl e o Alt e a gente segurou e arrastou aqui, eu na verdade fiz uma máscara, certo? Eu isolei esse pedaço. Por isso que eu consegui fazer modificações dele. Então, como a gente já fez essa modificação, a gente não precisa mais dessa máscara. Professor, mas como é que a gente tira essa máscara? É muito fácil. Segura a tecla Ctrl e arrasta do lado de fora aqui na tela. Pronto, já removemos essa máscara. Uma outra coisa que está me incomodando um pouco é que eu não gosto dessa cor meio vermelha. Então eu vou vir aqui e a gente pode escolher qualquer outro. Eu gosto muito desse aqui, Skin Shade ou esse Reflected Plastic. Vamos nesse aqui, Reflected Plastic. Eu acho que ele fica legal, porque não fica aquela... Não puxa para nenhum tom. Mantém aquele tomzinho meio de cinza. E eu prefiro modelar as coisas com cinza e depois eu aplico as cores. Professor, mas isso é o seu jeito. Então é a minha maneira de trabalhar mesmo. Se você quiser outra maneira também, não tem problema. Não vamos brigar por coisa tão simples, não é verdade? Então aqui, eu vou dar uma leve suavizada vindo em Geometry. Em Geometry
você vai clicar em Dynamic Subdiv e você clica em Dynamic. Nossa, professor, agora suavizou demais. Então, realmente, suavizou demais. Então aqui, ó, nesse Flat Subdiv, você clica, digita 4 e dá um Enter. O que ele faz? Ele basicamente, ó, vai suavizar, né, essas partezinhas onde tem esses cantos, mas não vai ser uma coisa tão marcada, ó. Tem uma suavização, mas não é tanto, não é um negócio tão... por exemplo, se você passasse o dedo no lápis, né, você ia cortar o dedo aqui, ó, de tão marcado que é esse cantinho. Aqui não. Aqui ele dá uma suavizada de leve, fica mais bonitinho. Agora vamos nessa. Eu vou começar a inserir as outras partes. Para inserir as partes no ZBrush, você já sabe, porque eu acho que você já assistiu mais alguns tutoriais aqui do canal, mas se você não sabe, vamos lá. Vem do lado direito na aba de Subtool. Aí você vem aqui, ó, em Insert. Nesse Insert, você pode inserir vários objetos, como por exemplo, esse aqui, ó, Cylinder 3D, que é o cilindro que a gente colocou no começo. Só que esse aqui, ele vai ser um pouco diferente. O que a gente vai fazer é vir aqui do lado direito, nessa aba de Deformation. Em Deformation, ó, a gente pode aplicar um pouquinho desse Inflate Balloon, que tá aqui embaixo. Então, clica nesse quadradinho laranja e joga um pouquinho pro lado, ó. Se você quiser, talvez até mais uma vez, ó, para dar essa inflada. Aqui vai ser como se fosse aquela borrachinha que fica na parte de cima do lápis. O que acontece é que a gente está enxergando muitos quadrados na superfície. Professor, isso aqui tá uma porcaria. Não, porcaria não fala assim, não tá legal, mas uma porcaria também é meio pesado, né? Então aqui a gente vai vir em Geometry e eu vou vir, ó, em Dynamic Subdiv e clique em Dynamic. Então agora a gente muda aqui o Flat Subdiv? Não, porque se você colocar Flat Subdiv, ó, ele vai acentuar esses quadradinhos que tem. Então aqui deixa sem Flat Subdiv, vai só no Dynamic, ó, ele já dá uma bela de uma suavizada. Uma vez que a gente fez isso, eu vou ativar o Gizmo e aí eu vou diminuir o tamanho clicando nesse quadrado amarelo aqui no meio, ó. Então diminui até ele ficar mais ou menos da mesma largura do lápis e aí a gente pode subir aqui, ó, deixar na parte de cima. Então essa é a borrachinha do lápis. Claro que quando a gente tem esses lápis de época de escola, né, aqui você tem uma divisória, que é tipo como se fosse um negócio metálico que fica entre o lápis e a borracha. E a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso agora. Então o processo é o mesmo. Vai do lado direito aqui, ó, em Subtool, depois você vai em Insert, depois em Insert você clica aqui, ó, em Cylinder 3D. E aí a gente já pode diminuir aqui, ó, usando o Gizmo. Não esqueça, tá? Eu tô com o Gizmo aqui, ó, que é um desses três. Qualquer um desses três botões de Move, Rotate ou Scale, dá para você ativar o Gizmo. Aí eu vou clicar nesse quadrado amarelo aqui no meio, ó, e diminuir. A gente pode até subir já um pouco, ó. Diminui até ele ficar um pouquinho mais largo, ó, que a área da borracha. E com esse quadrado verde, você pode diminuir aqui na altura um pouco, ó. Mais ou menos isso. E aí deixa aqui, ó, para a borracha não ficar tão pequena e não, nem tão grande, mais ou menos no meinho mesmo, ó. Agora, eu acho que essa divisão aqui, ela podia ter um pequeno detalhe, como se fosse uma ondulação assim, ó, né? Não fosse uma coisa retinha. Então, para isso, vai do lado direito, a gente já foi em Deformation e a gente vai de novo. E aí, a gente tem algumas opções aqui, como por exemplo, este Polish by Features. Se você clica e arrasta só um pouquinho, ó, tá vendo? Ele já cria essa sensação. Eu sei que foi meio rápido. Não, professor, foi rápido demais, vai de novo. Então vamos de novo, ó. Vem aqui, eu vou dar um Ctrl Z, né? Porque tava assim, dá um Ctrl Z para voltar uma etapa. E nesse Polish by Features, ó, clica no quadradinho e arrasta ali até uns 10 mais ou menos o valor, ó. Clicou e arrastou, ó, ele mostra um valorzinho, num 10 ali a gente pode parar, ó. Já está ótimo. E para suavizar, já sei, vai de novo em Geometry, vai em Dynamic Subdiv e clica em Dynamic, não é isso? Isso, mas para ser mais rápido, você pode pressionar a tecla D de dado. E aí, ó, ele já dá uma bela de uma suavizada para a gente não enxergar esses quadradinhos. E eu acho que fica uma sensação um pouco melhor. Agora, por último, antes da gente aplicar as cores aqui, eu acho que a gente podia fazer a ponta do lápis. Então, para fazer a ponta do lápis, mesma coisa de antes. Vai em Subtool. Aqui na opção de Insert, eu vou inserir, mas aqui nós temos um problema. Professor, tá vendo? Eu sabia que estava muito fácil. Então, é que acontece o seguinte. Quando a gente cria um objeto dentro do ZBrush, igual a gente fez no início, clicando nesse botão e definindo alguma opção. Então, no caso, né, quando a gente fez no começo, se a sua memória está boa, a gente clicou nesse botão, depois a gente definiu a opção de Cylinder. Lembra disso? Sim, eu lembro! Então, aí a gente foi lá embaixo, na opção de Initialize, e fizemos algumas modificações. O que acontece é que quando você já tem uma quantidade de objetos, por exemplo, esses três, e a gente tem esses três aqui, que são esses mesmos elementos, não dá para você fazer modificações dentro da aba de Initialize lá embaixo. E agora o que que faz? Então o que que você faz? Ao invés de você vir aqui e usar o Insert, você clica aqui de novo, que é onde a gente trabalha em algum elemento, e você pode vir nesse aqui, ó, esse cone 3D.
Esse cone 3D a gente vai fazer pequenas modificações. Então, só para ficar mais fácil, eu vou ativar aqui ó, esse Line Fill e a gente desce até lá, ó, Initialize. No Initialize, o H-Divide eu vou colocar 6 também. E nesse V-Divide a gente pode deixar zerado, ó. Então tá lá. Então isso aqui, o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo com que esse H-Divide, que é a quantidade de lados que ele tem, seja a mesma quantidade de lados do que o cilindro original que a gente fez. Porque essa ponta vai ser encaixada lá. Então precisa combinar a quantidade de lados. Uma vez que a gente fez isso, ó, se você vir na aba de Subtools, a gente só tem esse elemento. Então o que nós temos que fazer é vir aqui e voltar para o objeto que a gente estava, que é esse aqui, ó, PM3D Cylinder. E nós vamos levar nesse PMD 3D Cylinder esse carinha aqui, ó, que é o Cone 3D Underline 1. Então faz o seguinte, ó, clica nesse cara aqui, a gente volta para o nosso lápis, aí você vai vir do lado direito, lá na aba que a gente viu, isso aqui era para ser uma seta, a aba de Subtool, clique em Insert. Nesse Insert, você vai ter aqui, ó, o Cone 3D 1. Então é o mesmo nome. Se você vir aqui nesse Cone 3D, esse é o cone original, não é o que a gente fez modificações quase agora. Então respira fundo e clica aqui ó, nesse Cone 3D 1. Olha só, ele já foi inserido aqui. E eu posso usar o gizmo, ó, visualizar aqui de frente ou de lado, tanto faz, e clicar nesta área circular. Quando você clica, segura e arrasta, ó, se você segurar a tecla Shift, ele vai de 5 em 5 graus. E quando chegar nos 180 graus, ó, tá certo, a gente desce, diminui pelo quadrado amarelo, ó, e joga um pouquinho mais para baixo ali, ó, pelo quadradinho 6. Tá meio grande ainda, né? Mais ou menos isso, ó. Tá aí a pontinha do nosso lápis, linda e maravilhosa. Tem milhões de outras maneiras de fazer isso, mas eu acho que essa aqui é uma das mais simples. Ah não, professor, não gostei. Eu não quero nada simples, eu quero coisas complexas. Então você vai ter que procurar outra pessoa que dê tutoriais, porque eu não gosto de complicar demais. Eu prefiro facilitar, pelo menos quando dá para fazer isso, não é? Então aí, ó, vamos colorir aqui o nosso lápis, porque esse negócio meio cinza, tá meio sem vida, né? Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte. Aqui, para você selecionar os pedaços, tem duas maneiras, tá? Só lembrando, eu não estou com o gizmo ativado, eu tô aqui na opção de Draw mesmo, ó. E aí como é que você faz? Ou você clica em cima da peça, aqui ó, no painel de Subtool, a peça que fica um pouquinho mais clara é a que você selecionou, ou você pode segurar a tecla Alt e clicar sobre a peça. Ó. Só clica e solta, automaticamente você seleciona ela. Então tem várias maneiras de você navegar ali, bom, várias não, né? Mas pelo menos umas duas maneiras de você navegar entre os objetos que a gente tem. Ou pelo Subtool aqui que você viu, ou segurando o Alt. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar o corpo do lápis, que você já sabe como é que faz, né? Só segurar Alt e clicar sobre ele. E na parte de cima, nós temos algumas opções para quando você quer mudar o seu objeto. Então vamos lá que eu vou explicar isso aqui rapidinho para você, hein? Aqui, ó, nós temos a opção de RGB. Quando você está com algum brush, os brushes mais básicos, você tem essa opção de Z-Edge. Z-Edge é uma opção onde você consegue modificar a superfície do objeto e fazer várias modificações sobre ele com os brushes que existem dentro do ZBrush. Eu não vou mostrar isso agora porque o tutorial não é sobre isso, mas tem muitos outros tutoriais que a gente usa brushes, tá? Aqui, além do Z-Edge, você tem essa opção ó, de RGB. O RGB serve para que quando você fizer alguma modificação na superfície do objeto, você altere as opções das cores dele. Então você percebe que aqui ó, tem uma aba com as cores, então você poderia escolher uma cor e passar sobre a superfície do objeto. E você tem esse aqui ó, que é o MRGB. Esse MRGB basicamente vai trabalhar com as cores que você escolher aqui, mas também com essa opção de Match Cap. Oh, meu Deus, Match Cap, o que é Match Cap? Match Cap nada mais é do que um tipo de aparência da superfície do objeto. Então aqui tem vários, ó. Tá vendo? Então, na verdade, eu não apliquei nenhum deles, mas conforme você passa aqui com o seu cursor do mouse sobre eles, você percebe que cada um tem uma maneira diferente. Uns parecem meio metálico, outros têm cores e assim por diante. Então, a ideia aqui é desativa o Z-Edge e ativa só esse MRGB. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, como eu já estou com esse Reflected Plastic aqui, que é esse Match Cap que eu achei bacana, eu só vou mudar a cor aqui embaixo. Ó. Então aqui embaixo a gente pode definir, basicamente funciona assim, ó, aqui do lado de fora são todas as cores que existem, vermelho, laranja, amarelo e assim por diante, e aqui o quadradinho do meio, depois que você define a cor, por exemplo, ó, definir verde, eu posso definir o tom de verde que eu quero. Só que vamos concordar, né, que esse carinha aqui do lado é pequeno demais. Então você pode fazer o seguinte, ó, vai lá em cima em Color e no Color você clica aqui do ladinho, ó, nesse símbolo que é uma bolinha com uma seta dentro. Uma loucura do caramba. O que isso faz? Faz com que o painel de Color, em vez de você ficar clicando nele toda vez, ele vai vir aqui do lado direito. Ó. Então você tem um painelzinho ali que a gente pode trabalhar dele. Então aqui eu vou selecionar uma cor, tipo essas cores meio de madeira, né? Que é um, sei lá, é um tom meio
alaranjado, meio rosado. Ó. A gente pode vir aqui para uns tons meio de vermelho e aí puxar um pouco mais para essas partes aqui. Ó. Então eu estou definindo na cor aqui do lápis qual que é essa parte de baixo aqui, que é a parte do lápis quando ele é apontado, né? Que é aquela corzinha meio de madeira mesmo. Então uma vez que a gente definiu uma cor, você vai vir aqui no painel de Color e você clica em Fill Object. Não esqueça, pelo amor de Deus, deixa ativado a opção aqui ó, de MRGB e não deixa ativado nenhum outro. Tá? Então só é o MRGB, mas que palavra difícil de dizer, deixa ele, ó. E você clica neste botão, ó, de Fill Object. O que ele vai fazer? Ele vai colorir este objeto selecionado com esta cor e com esse match cap que a gente tem. E aí eu posso continuar o processo, ó. Eu vou vir aqui e agora eu posso selecionar a ponta, então seguro o Alt, ó, clica na ponta do lápis e eu vou mudar a cor aqui para um tomzinho, pode ser por aqui para você mudar a cor ou por aqui também. Ó. Vou colocar um tomzinho meio de cinza. E o Match Cap eu vou deixar o mesmo, porque eu achei legal essa sensação aqui meio de brilhoso com reflexo. Ó. E aí você clica em Fill Object, ou seja, acabei de colorir esse com essa cor que ele tá e a ponta. Aí você vai dizer para mim, professor, mas isso é meio confuso, cara, porque na verdade a gente coloriu esse e esse. Por que esses daqui estão com as mesmas cores? Então, esses daqui ficam com as mesmas cores porque na verdade não tem cores aplicadas neles. Então assim, eles vão mudar de acordo com o que a gente mexe aqui ou o que a gente mexe aqui. Para que eles não mudem, a gente tem que aplicar algumas coisas nele. Então é o que a gente vai fazer agora. Eu vou selecionar essa divisória entre o corpo do lápis e a borracha. E aqui nos Match Caps, ó, a gente pode escolher um, tipo esse aqui, ó, esse Hair 2, que é um tipo meio metálico, né? E nas cores, ó, você pode definir cores mais escuras ou cores mais claras. Eu acho que o meio termo aqui, talvez um tom quase indo para o branco, ó, eu acho que combina um pouco mais. E aí você vai no painel de Color e clica aqui ó, em Fill Object. Colorimos. Agora falta só a borrachinha. Então segura o Alt, clica na borracha. Aqui o Match Cap, eu vou colocar um. Esse Reflected Plastic é legal, mas eu acho que tem um aqui, ó, que é esse RGB Levels. Ou melhor, né, RGB Levels, ó. Eu acho que ele fica legal. Eu acho que essa cor tá bacana, mas se você quiser um tomzinho mais vivo aí, um rosinha talvez, tipo essas cores de borracha, né, que é ou é meio verde, meio azul, meio rosa, eu acho que combina um pouco mais. E aí você clica no botão de Fill Object, ou seja, agora sim, todos os elementos estão coloridos. Só que eu sei que você vai dizer para mim, mas os corpos aqui do lápis geralmente não são assim, cara. Eles têm uma cor aqui e aí eles têm uma outra cor na parte de baixo. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então se liga só. Eu vou selecionar o corpo do lápis. Você já sabe como é que faz isso. E aí eu vou vir do lado direito aqui, ó, na aba de Geometry. Nesse Geometry, a gente aplicou, no caso, aquela opção de Dynamic Subdiv. Lembra disso? Sim, professor, eu lembro. Então, quando a gente aplica o Dynamic Subdiv, ele na verdade ele não modificou a superfície do objeto, é como se fosse uma modificação temporária. Ué, mas o que isso tem de mais? Então é que essa modificação temporária não faz com que a gente consiga colorir a superfície assim na hora, então a gente precisa aplicar o Dynamic Subdiv. Ah não, mas isso deve ser muito difícil. Não, não é difícil, é só clicar aqui em Apply, ó. Pronto, a gente aplicou. Quando eu faço isso, a gente já tem aquela quantidade de divisões de superfície aplicada no objeto. E aí talvez você diga, mas para que eu vou querer várias modificações na superfície? No começo aqui você falou que quanto menos divisões melhor. Então, quanto menos divisões melhor para modelar, para você criar a estrutura. Mas para quando você vai colorir, você precisa de mais divisões na superfície para que a tinta pegue. Bom, na verdade esse termo ficou meio estranho, mas basicamente é isso. A cor não vai pegar ali se você não tiver muitas divisões. Então beleza, ó, fui, apliquei. O que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui na parte de cima ó, e eu não vou deixar ativado o MRGB. Mas você falou que era com ele. Então eu falei, mas agora a gente vai deixar só o RGB, porque eu não quero mais influenciar o Match Cap que tem nele, que é aquela superfície, ó, que a gente tem ali que é meio brilhosa, tá vendo? Então deixa ali do jeito que tá e só coloca aqui em cima o RGB. Uma vez que a gente colocou só o RGB, nesse lado aqui, ó, a gente vai definir um novo pincel. Novo brush, né? Tem vários. Eu vou colocar um que se chama Paint. Então, se você tiver dificuldade de achar, pressiona a tecla P. E aí, automaticamente, aparecem todos os brushes que começam com a letra P. E no caso, a gente tem esse Paint. Esse Paint aqui, eu só vou mudar a cor dele para um tomzinho, pode ser um tomzinho meio de azul, meio claro, ó. E quando você passar sobre a superfície, olha só, está colorindo o nosso lápis. O que acontece é que colorir o lápis inteiro, assim, pode ser uma parada meio chata, né? Então eu vou ter... Porque basicamente aqui, ó, fica como se fosse umas ondulações. Então fazer isso aqui meio que em todos eles é chato demais. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Uma vez que você escolheu a cor, deixou só o RGB,
Você vai lá em cima, ó, em Transform. No Transform, eu vou até clicar do ladinho aqui, só para facilitar, ó. E aí a gente tem o painel de Transform que aparece aqui do lado. O que você faz? Você vai ativar esse Activate Symmetry. E aí, quando você faz isso, ó, o que você fizer de um lado, tá vendo? Ele faz do outro. Então, eu estou pintando aqui na esquerda, ele vai pintar na direita. Ué, mas e se você colorir na direita? Ele vai colorir na esquerda. É sempre o inverso. Só que, além disso aqui, eu não quero que ele faça essa opção dessa forma. Eu quero mudar o eixo que ele vai colorir, que no caso seria tudo aqui em volta, todo esse giro dos elementos. Então, para isso, eu vou mudar aqui para Y. E tirar o X, porque eu não preciso do X. Agora, além de fazer isso, eu vou ativar essa opção de R. Quando eu coloco R, o que acontece? Ó, se eu fizer um negócio de um lado, ó, todos os outros lados também vão fazer. Então, na verdade, é uma simetria radial. Ai, que nome é esse? Então, também não sei quem batizou esse nome, mas é assim que chama, tá? É uma simetria radial, ele pega de todos os lados. Só que eu não sei se você lembra que quando a gente criou o nosso lápis, ele não tinha 8 lados aqui. Ele tinha 6 lados. Então, aqui eu vou mudar para 6. E aí, visualizando de frente, ó, você pode clicar mais ou menos no meio aqui, ó, e sair passando da esquerda para a direita até chegar ali na pontinha do lápis, ó. Chegou aqui, qual que é a ideia? Eu vou me aproximar um pouco mais. Você até pode ver nessa opção ó, de Draw Size e diminuir um pouco o tamanho, que na verdade é o tamanho da área do pincel, né? Ó. E aí você vem aqui, ó, e clique e arrasta para fazer como se fosse uma curva. O ideal de quando você faz isso é focar mesmo nesse pedaço aqui, ó. Porque esse pedaço é o que vai ser feito e as outras partes, né, que a gente usou ali pela simetria radial, vão fazer aqui e desse outro lado. Então se concentra nessa parte aqui, ó. Então passou ali, ó. Olha só que legal. Nosso lápis já está azulzinho, com aquela partezinha de madeira, como se tivesse sido apontada. Já tem a divisão dele e também já tem a borracha, ou seja, acabamos, graças a Deus terminamos isso. Mas antes de você ir embora, tem um outro tutorial que eu acho que pode ser que você goste, que é como modelar um violão 3D. Eu sei que você vai dizer, não, professor, mas o que tem a ver um violão com um lápis? Então, teoricamente não tem muita conexão entre eles mesmos, mas a verdade é que lá tem algumas coisas que são parecidas na questão de modelagem. Então você pode usar algumas coisas que a gente viu aqui para fazer essa modelagem desse violão lá. Eu acho que vale a pena você dar pelo menos uma conferida. E se você pensar, professor, eu gostei da ideia, como é que faz? Clica do lado direito aí em cima no card e assiste esse tutorial porque, como eu falei, eu acho que vai valer a pena. Aí você tem que assistir para você dizer se vai valer a pena ou não. Ainda tem um mundo de coisas maravilhosas para você aprender sobre o ZBrush e eu vou te ajudar com isso. Mas antes, vai na descrição do vídeo e clica no link que tem lá para você conhecer o meu curso online de ZBrush. Você vai gostar dele. Agora é o momento de aprender o ZBrush para valer. Isso tanto para você que já tem alguns conhecimentos sobre ele, mas também se você não sabe nem como abrir o programa. Se prepare para o conhecimento. Eu admito que logo de cara o ZBrush pode parecer meio complicado. É por isso que nesse curso você vai aprender com calma tudo que é essencial, como interface, seleções, máscaras, edge loops, polygroups, deformadores, Dynamesh e ainda muitos outros recursos que vão te mostrar todo o potencial do ZBrush e te dar autonomia para desenvolver a sua maneira de criar as suas modelagens. Agora, o mais legal é que durante o curso ainda vamos desenvolver projetos diferentes para colocar todos os conhecimentos em prática, cada um deles usando técnicas e dicas diferentes. E claro, também vamos fazer esse personagem do começo até o final. Curtiu, né? Não é hora de pensar duas vezes. É hora de clicar no link na descrição do vídeo e começar os seus estudos. Vai com tudo! Não vá embora sem antes você fazer uma coisa. Me emprestar dinheiro? Não. Bom, só se você quiser. Mas o que eu quero que você faça mesmo é clicar em um desses vídeos aqui do lado, ó, para você assistir mais alguns tutoriais sobre o ZBrush. Vai! Eu, por outro lado, tô indo embora. Até o próximo vídeo. Valeu!